Brasil existem hoje 38 milhões de brasileiros analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que conseguem ler, mas não conseguem entender textos simples. Repetindo, 38 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. Além disso, 44% de nossa população é formada de leitores não habituais. Daí a importância dos programas de incentivo às bibliotecas públicas, comunitárias e escolares, bem como repensar a baixa prioridade que o Brasil dá às políticas de incentivo à leitura. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que é bibliotecária, é uma das líderes da Frente Parlamentar Mista do Livro, da Leitura e da Escrita, que já conta com o apoio de mais de 220 parlamentares de diversos partidos. A deputada está aqui com a gente. Deputado, o assunto é da maior importância, da maior relevância, sobretudo num momento crucial para a cultura brasileira, que a gente está vivendo uma crise muito forte, com bibliotecas sendo mal atendidas, com livrarias sendo fechadas, com tiragens caindo. O que a senhora acha que a frente pode fazer, do ponto de vista prático, para a gente conseguir reverter esse quadro? Olha, eu acho que o quadro nosso é gravíssimo. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, Paulo Muito José, obrigado. né, com os nossos telespectadores, e trazendo um tema que para mim é muito caro. Como tu bem disseste, eu sou bibliotecária de formação e é a minha profissão, né? Acho que quando a gente está nesses espaços, representando determinadas lutas, também tem que estar a luta da leitura, onde eu atuei, eu fui vereadora, estive vereadora há 10 anos em Porto Alegre, também trabalhei lá muito com o livro e com a leitura, por isso nós conseguimos lá ser a primeira capital em 2 anos de mobilização e muito debate democrático com todos os atores que são envolvidos nesse processo de leitura, fazer o Plano Municipal do Livro e da Leitura da capital. Foram 2 anos de luta e sabe que eu vejo assim, tem um aspecto mais da formação do nosso país. É óbvio que um país como o nosso, extremamente desigual, reproduz, né, a desigualdade econômica também na desigualdade de acesso à informação. Isso é evidente. Tu mesmo trouxeste os dados, nós temos 13 milhões de analfabetos e mais de 25 milhões de analfabetos funcionais, pessoas que muitas vezes cursam uma parte do ensino fundamental, enfim, e que não conseguem entender o texto, compreender, né? Vai faixa 1, faixa 2, faixa 3. Que é mais um fator também de afastamento dessas pessoas do livro. Porque, claro, não entendo mesmo, então não tenho muito interesse. Não, e talvez se tivesse o livro, quem sabe se gostasse mais do livro e da leitura, se sentisse mais encantado pelo gosto pela leitura, se tu tivesse uma biblioteca atuante. Mas quase metade das escolas brasileiras, não tem sequer biblioteca. Nós temos na rede estadual, veja, nas redes estaduais, professores ganhando mal, salários parcelados, faltando professor que dirá livros, né? A possibilidade de tu renovar acervo para encantar o leitor, né? Se tu chega, Fora por exemplo... a dificuldade das famílias, sobretudo as de baixa renda, para manter uma bibliotecazinha mínima em casa. Muito Aquele difícil, cantinho, né? Que muito tem difícil, alguns livros, né? Nem isso. Se falta dinheiro para o gás, para a alimentação, se falta emprego, porque no nosso povo falta emprego. Então, eu vejo que o Brasil tem uma combinação disso, desigualdade social que se reverte em desigualdade informacional. Tem uma história muito tardia de universalização da educação e muitos períodos de governos autoritários ou de limitação de imprensa, como foi o caso do Brasil Império, como foi o caso, né, do Estado Novo, como foi o caso da ditadura civil-militar, obviamente, né, de censura e, portanto, de não investimento no livro da leitura. Todos os governos autoritários miram, né, na produção da ciência, no livro, na leitura, nas artes, na cultura. Isso também compõe a nossa formação histórica enquanto país e, ao mesmo tempo, uma dívida histórica que o Estado brasileiro tem com o seu povo, né? Durante muito tempo, ter essa formação e não ter políticas públicas efetivas para, de fato, valorizar o livro, descentralizar o livro e a leitura, construção de bibliotecas comunitárias, valorização das bibliotecas na escola, política para a formação de mediadores de leitura, porque nós precisamos ter mais mediadores de leitura, então tem que ter política para o professor. Agora o professor ganha mal, tem salário parcelado, não tem material didático para trabalhar, né, de livros paradidáticos que encantem as crianças, não tem muitas vezes dinheiro para comprar livro para ele se formar enquanto professor, e a gente vai exigir que esse professor seja mediador? Sem uma formação adequada, sem uma política pública permanente, então eu acho que... Sem contar, né, que você tem hoje uma concorrência muito forte das redes sociais e dessa informação em pílulas, miudinhas, de twitters, coisas de
poucas palavras, etc., que as pessoas acham que supre a necessidade da leitura em profundidade, e ela não tem nada a ver uma coisa com outra. Sem a leitura em profundidade não adianta, você vai ser sempre raso, digamos assim. Eu acho que a leitura ela está em vários suportes. A gente tem bibliotecas digitais hoje em dia, bibliotecas virtuais, enfim. Então as redes sociais são parte dos suportes que obviamente são suportes de leitura, como os livros, como, enfim, né, como já foram os incunábulos, como já foram tantas coisas ao longo da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, nas redes sociais, tu tem que ter o filtro do que é verdade, do que não é verdade, e como que tu faz uma identificação correta do que é fake news, se não é fidedignidade da fonte, a notícia curada, não ficar só no título de 140 caracteres, mas abrir, como tu disseste, que é só um título, mas a profundidade. Por isso também é importante a gente ter formação de leitores, formação de bibliotecas e formação de instrumentos que ajudem a população a saber quando chega um WhatsApp se é mentira ou não é mentira. Então, a leitura, ela é, enfim, mais um motivo para que a gente tenha uma política de formação de leitores. E tem muita gente que diz que a leitura é perigosa porque ela é libertadora. Exatamente, é libertadora. Um povo que conhece os direitos, conhece, né, pode exercer mais ainda a cidadania, pode se organizar mais para lutar, pode se organizar para lutar, inclusive para combater a desigualdade social. Então, a leitura é muito importante. E nós temos leis, sabe, Paulo José, que já são frutos de muitas lutas, claro. Tem outras tantas que se pode avançar. Tem uma, que é a Lei 12.244, que prevê que até 2020 todas as bibliotecas escolares têm uma biblioteca, com número X de livros, com mediador de leitura. Nós temos o Plano Nacional do Livro da Leitura, que foi uma portaria interministerial em 2006, mas que não foi um decreto, uma portaria do governo, foi uma confluência de anos de luta de escritores, ilustradores, bibliotecários, livreiros, mediadores da leitura e que condensou a política pública em 4 eixos. Descentralização do acesso ao livro e à leitura, ou seja, como que o livro pode estar mais perto das pessoas. Então, muitas cidades têm bibliotecas públicas que já sofrem com baixa renovação de acervo, com falta de pessoal, inclusive muitas vezes com falta de bibliotecário, né? Eu sou bibliotecária formada, muitos governos não abrem concurso há muito tempo. Então, obviamente, é preciso ter profissional. Mas, além disso, tem que pensar em construir, além de valorizar essa biblioteca pública, como que a biblioteca comunitária chega no bairro para estar mais perto das pessoas, como que a gente pode fazer política de leitura que estimule o gosto pela leitura quebrando o cotidiano, como poema nos ônibus, como estante de livros, né, nos táxis, que foi um projeto piloto lá que aconteceu em Porto Alegre, ou nas estantes de ônibus, que foi um projeto independente de autônomos, na Kombi, tem biblioteca no JEG, no Sertão, não é? Tem iniciativas, mas são iniciativas de ativistas em alguns lugares, uma ou outra iniciativa dos governos, mas não são sistemáticas, são eventuais. Precisa ser sistemática e precisa ser de Estado, não pode ser de governo, não pode estar sujeito, aí entra um, não gosta, vou lá, corto. Tem que, né? Então, descentralização do livro da leitura, formação de mediadores de leitura, e isso que eu falava, do professor, do mediador, do bibliotecário, do contador de histórias, né? Enfim, dessas pessoas que são fundamentais no processo de conquistar, né? E de ajudar o leitor a encontrar o seu livro, e o livro encontrar o seu leitor. Tá? Isso é uma coisa. Um dia tem que fazer uma entrevista comigo como bibliotecária, porque sempre. Já está convidado. Não, por assim, porque essa é uma luta sempre claro, permanente, claro, né? Claro. Terceiro, a valorização simbólica do livro. É preciso valorizar o livro. E o quarto eixo é o desenvolvimento da cadeia produtiva. As pessoas dizem, mas o livro. Eu digo, gente, o livro como objeto, ele apenas pulou de plataforma para uma área digital. Ele continua sendo livro do mesmo jeito. Claro, e o livro objeto ou o livro digital... No tablet, no computador, no celular, mas continua livro. Qual será o hábito que se tem, por exemplo, de se presentear? A primeira coisa que se pensa em geral é brinquedos. Presentear com livro, a valorização do livro na vida da gente, né? Enfim, então essa valorização simbólica ela é muito importante do livro. E a cadeia produtiva, né? Como tu falava, tem todo o tema da cadeia produtiva dos escritores. Um amplo espectro de... Isso está no Plano Nacional do Livro da Leitura. Mas o que acontece? É de 2006, os estados e municípios têm que fazer os seus, muitos não fizeram. Né? Como eu disse, a capital de Porto Alegre foi a primeira capital com um processo de luta a fazer o Plano Municipal do Livro da Leitura. Então, a gente quer como frente estimular que isso ocorra de fato nos estados e municípios, mas a gente também tem que cobrar o governo federal para que tenha, primeiro, um conselho gestor democrático, e o Bolsonaro já interviu no conselho gestor. 2, que tenha recursos para que esse plano saia do papel, porque a União é fundamental para que tenha dinheiro
para garantir essa descentralização, todos esses eixos que nós falávamos, precisa de dinheiro, essa dívida histórica. Pois é, nosso programa praticamente esgotou o Sério? tempo, mas eu queria falar contigo, com a senhora, desculpe, a deputada. Contigo. De um aspecto importantíssimo, que é a necessidade do estímulo à melhor distribuição dos autores pelo Brasil. O livro fica restrito ali a eixo Rio-São Paulo, no mais das vezes, que são os que mais publicam, e o livro não anda pelo país, não circula pelo Brasil. Olha, nós temos muita centralização das bibliotecas, é preciso descentralizar e ter mais bibliotecas, as pesquisas que nós temos trazem isso. Nós temos muitos escritores regionais que também precisam ser valorizados e nós temos muitos novos escritores. Quando não dá tempo de falar de tudo, eu acabei falando Sim. de biblioteca, mas veja a quantidade de gente que escreve, que faz poesia e que não consegue publicar porque é caro publicar. Porque não consegue. Então a gente tem que estimular esses novos escritores, tem que ter políticas para isso. Ter políticas para isso. Mas eu vejo que os tempos que nós estamos vivendo agora é um tempo, além de tudo isso, de defesa de liberdades democráticas. O que aconteceu na Bienal do Rio de Janeiro de tentar censurar a venda de livros por parte do governo Crivella é expressão da lógica bolsonarista e de uma lógica autoritária. Eu alerto isso. Isso, assim, qualquer governo autoritário sempre mira na literatura para tentar se assentar e mirar no pensamento crítico. Portanto, nós lançamos a frente ontem, essa frente mista com o Senado, também com o manifesto Censura Nunca Mais. Deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, parabéns pela iniciativa, volte sempre. O assunto é da maior importância, inclusive para você que nos acompanhou até aqui, a quem eu quero agradecer pela audiência, mandar um grande abraço e lhe convidar para a próxima edição do nosso programa.